Olá, como foi seu dia hoje? Hoje eu quero compartilhar com você mais uma lição da série Exemplo de Fé. No capítulo 12 da Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 13 da Carta de Paulo aos Romanos, a partir do verso 1, ele fala sobre um tema muito polêmico, inclusive. Ele diz: obedeçam às autoridades todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus. E as que existem foram colocadas nos seus lugares por Ele. Assim, quem se revolta contra as autoridades está se revoltando contra o que Deus ordenou, e os que agem desse modo serão condenados. Somente os que fazem o mal devem ter medo dos governantes, e não os que fazem o bem. Se você não quiser ter medo das autoridades, então faça o que é bom e elas o elogiarão, porque as autoridades estão a serviço de Deus para o bem de você. Mas se você faz o mal, então tenha medo, pois as autoridades de fato têm poder para castigar. Elas estão a serviço de Deus e trazem o castigo dele sobre os que fazem o mal. É por isso que você deve obedecer às autoridades. Não somente por causa do castigo de Deus, mas também porque a sua consciência manda que você faça isso. É por isso também que vocês pagam impostos, pois quando as autoridades cumprem os seus deveres, elas estão a serviço de Deus. Portanto, paguem ao governo o que é devido, paguem todos os seus impostos e respeitem e honrem todas as autoridades. Eu falei que esse tema era realmente polêmico porque eu sei que há muitos cristãos que dizem: eu respeito a autoridade, mas só que eu acho que foi Deus que colocou. Eu acho que essa autoridade aqui não foi Deus que colocou, não, então eu não vou respeitar. E aqui autoridade não se refere, a gente não deve pensar só em autoridade política, do nosso país, mas em todos os níveis da nossa vida tem pessoas que têm algum nível de autoridade, algum nível de governo. Na igreja tem as pessoas que são autoridades. Na família tem o pai que é autoridade sobre os filhos. Enfim, nós temos em todos os níveis, no trabalho, enfim, onde estivermos, tem alguém que está acima de nós como uma autoridade. A gente precisa respeitar essas pessoas e obedecer ao que elas colocam, certo? E eu sei que muitas vezes, inclusive quando ele falou aqui, pague os impostos, aquele contexto do Império Romano era um contexto de impostos extremamente abusivos. Eram muitos impostos, eram abusivos. As pessoas trabalhavam demais para o Império Romano. Inclusive, por isso ele se expandiu tanto, porque ele tinha muito dinheiro arrecadado. Era injusto? Era injusto, sim. Mas o que Jesus falou? Dê a César o que é de César. Ou seja, pague o imposto. Aqui Paulo fala de novo, dê o imposto. Mas e daí? É injusto. Mas e daí? Deus não é capaz de te prover? De te dar ainda mais? Será que o teu Deus é tão mesquinho assim que vai te faltar? Às vezes a gente fica olhando tanto pro lado ruim da vida que a gente não lembra que a gente tem Deus, E aí realmente a gente fecha a porta para que Ele trabalhe na nossa vida. E se nós hoje a gente ficar só falando dos impostos que estão altos, das coisas que estão caras, que é injusto para o empreendedor, por exemplo, pagar os impostos que ele precisa pagar. Tem muitos impostos que são injustos, que são muito altos, que sofrem reajuste toda hora, mas a pessoa que é cristã e realmente quer ser correta precisa pagar. Não é porque é injusto que eu não vou pagar agora. Não, você vai pagar e Deus vai te honrar sim. Deus não vai deixar faltar isso para você, Ele vai te acrescentar ainda muito mais enquanto você confiar nele. Porque quando você se nega a entregar o valor que você deveria de impostos, ou seja lá do que for, só nega impostos, ou acha que são injustos, ou dá um jeitinho para escapar, realmente é porque você acha que aquilo vai faltar, Porque você quer para você. Sendo que Deus tem o que é seu. Deus tem para você. Então é uma prova da nossa confiança com Deus, muito mais do que com respeito às autoridades. É assim que eu vejo. Respeitar a autoridade tem muito a ver também com confiar em Deus. E em outro aspecto, não só dos impostos, mas no sentido de
Tem muitos cristãos que vivem revoltados com as autoridades. E ficam falando aqui e ali, reclamando, e espalhando notícias e fazendo revolta. E esses cristãos, eles passam mais tempo falando das autoridades do país do que cuidando da própria vida, do que desempenhando o propósito que Deus chamou essa pessoa para desempenhar. E isso me incomoda, porque nós temos um propósito, nós somos chamados por Deus para fazer algo especial, e esse algo especial não é ficar cuidando da vida das autoridades instituídas. Com o meu falatório, né? Eu vou fazer alguma mudança no meu país? Se eu, literalmente, eu vou exercer alguma influência muito grande? Se não, então exerce a influência onde Deus te chamou para ser influência, né? E ore para que os irmãos, os outros filhos de Deus que estão envolvidos na política, sejam influência lá. Eles que foram chamados para trabalhar com a política, que eles sejam boa influência, que eles façam bem o trabalho deles. No momento em que cabe a você, na hora de votar, você vota pela orientação de Deus e cumpre o seu trabalho. Mas é muito importante respeitar as autoridades, entender, elas têm o papel delas, Deus instituiu elas. A Bíblia está falando, Deus instituiu todas as autoridades. Por mais que pra gente seja muito ruim imaginar isso e achar, não, Deus não instituiu essa autoridade aqui não. A Bíblia diz que sim. E talvez, a autoridade que você pensa não seja boa, mas é justamente para ensinar algo para o povo que Deus permitiu que isso acontecesse. Então, o que a gente tem que aprender? Certo? E realmente, essa passagem traz um tema polêmico, mas como eu disse, acima de tudo, por que às vezes a gente se incomoda tanto com as autoridades? Porque a gente não confia ainda o suficiente em Deus, a gente ainda não entende o suficiente os desígnios, os planos dele, e ainda acha que talvez somos nós que vamos resolver alguma coisa aqui nessa terra, ou que uma simples pessoa vai tirar algo que Deus resolveu fazer. Não. Para Deus, essas autoridades humanas, por mais que estejam em altos cargos, elas não vão mudar os planos dele para uma nação, para um povo, para uma família. Os planos de Deus continuam sendo executados. Nós aqui precisamos ficar atentos para observar muito mais os planos de Deus do que os planos das autoridades que a gente não aprova, certo? E aí a vida fica muito mais leve e firmada na palavra de Deus e naquilo que Ele tem para nós. Isso é muito especial. Se você crê nisso, faça essa meditação comigo. Feche seus olhos, respire profundamente, relaxe e repita comigo. Senhor Deus, obrigado por todas as autoridades que o Senhor já instituiu na minha vida. Seja as pessoas que ocupam níveis de autoridades menores, maiores, no trabalho, na política, no país, em todos os sentidos, na igreja, todas as autoridades às quais eu me submeti, às quais eu obedeci, tenham sido pessoas que desempenharam autoridade de um jeito bom ou ruim. Eu sou grato ao Senhor por isso. Eu agradeço por essas pessoas e clamo pela vida dessas pessoas, que o Senhor os use para o bem, que o Senhor toque o coração deles, que acima de tudo eles se submetam ao governo do Senhor, à autoridade do Senhor. É isso que eu clamo em nome de Jesus, e que o meu coração também esteja submetido à tua autoridade, a ponto de não sofrer e não se desgastar por causa de outras autoridades que talvez não estejam desempenhando seus papéis com honestidade. Porque eu sei que o meu papel aqui é cumprir o meu propósito, e esse é o meu foco, e é para isso que eu quero viver. Em nome de Jesus que eu oro, Senhor. Amém.